Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui da Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou professor aqui da igreja. Já de antemão, antes de começarmos a comentar a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, certo? E não se esqueça de ativar o sino, porque quando o canal ele postar um vídeo, você já recebe de antemão um aviso da videoaula, certo? Esse canal também ele comenta também as lições de adulto e a lição de jovem, que é essa lição que nós vamos comentar nesse momento, certo? Somos muito gratos pela sua audiência, pela sua participação no canal. Fique conosco. Nós vamos comentar a lição de número 12, a lição do jovem de número 12. Ela tem como tema: quando Satanás enche o coração do homem, certo? Esse é o tema da lição de número 12, a lição dos jovens. O texto principal, que nós consideramos como a primeira base da lição, ela se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. O resumo da lição diz assim: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Então Deus não considera alguém inocente aquele que se deixa levar pelas artimanhas e os enganos de Satanás. Por quê? Porque conhecemos a verdade, sabemos que Deus é a verdade, Deus é o Todo-Poderoso que nos liberta e nos leva para o céu. Então, quando a gente toma alguma atitude que não é do agrado do Senhor, dando ouvido ao inimigo, então Deus não se deixa, não se dá por inocente. A segunda base da lição, ela se encontra no texto bíblico, mas eu peço que você leia com seus alunos. Se encontra em Atos dos Apóstolos, do capítulo número 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, certo? Eu peço que você leia com seus alunos. É a primeira base, a segunda base da lição. A introdução nos diz assim: um dos momentos mais importantes do culto a Deus é a da contribuição, da oferta dos dízimos, certo? Nesse momento, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia. Então, pode nesse momento, se você deixar-se levar, ele pode contaminar a sua mente. Então, aquele ato pode não se tornar um ato bendito na presença do Senhor, porque alguém que se deixa, essa contaminação entrar no seu coração e dominar a sua alma. Então, Deus, como já falou no início, Deus não se deixa enganar. Aquele que conhece a verdade, sabe da verdade, ele não tem por inocente que toma a atitude e que vai de encontro à sua palavra. O primeiro tópico da lição diz assim: a igreja debaixo do Espírito Santo. Então, esse primeiro tópico, ele vai falar mostrar sobre o mover de Deus em Jerusalém. Como foi esse mover de Deus em Jerusalém, certo? O mover de Deus em Jerusalém. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra muito bem, detalhes bem, como foi o mover de Deus após o Pentecoste, certo? Diz aqui, mostrando que no primeiro século ali, era cheio do poder do Altíssimo, quer dizer, a igreja era cheia do poder do Altíssimo, os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos em nome de Jesus. Então, a igreja cresceu muito, o poder de Deus ali era visto. Pessoas que não tinham problema de vista, não via,
passava a ver, era coxo andando, como já falei, cego vendo, era notório o poder de Deus naquela época, naquele tempo. Mas hoje ainda vemos também muitos milagres e o poder de Deus ainda é muito visto nas igrejas do Senhor, aonde Deus opera e no povo de Deus, certo? Que tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas contudo, com toda a igreja, Deus operando milagres e prodígios, também existiam muitos problemas na igreja, certo? Existiam alguns problemas na igreja, perseguições, crentes passando necessidade e até um certo partidarismo étnico, oferecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas. Então havia exceção de pessoas, entendeu? Era as viúvas dos hebreus e eles desprezavam a dos gregos, entendeu? Mas Deus nunca fez exceção de pessoa. É o homem, é o ser humano que tem essa habilidade, esse costume de fazer exceção de pessoa, que faz parte da natureza humana. Na lição diz assim: sabemos que os membros de uma igreja precisam viver em comunhão, certo? Mas essa unidade só é possível pelo fruto do Espírito Santo. Essa união ela só é patente, ela só é firmada pelo o fruto do Espírito Santo em cada um de nós, em cada um dos membros da igreja. Tem que o fruto do Espírito Santo tem que estar vivo, tem que estar ali arraigado ao coração, tem que a alma tem que estar praticando, vivendo o fruto do Espírito. Um pouquinho abaixo diz assim: Deus operou poderosamente na vida dos cristãos no primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como era conhecido, como eram chamados, os discípulos de Jesus, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Então a palavra era pregada, o poder de Deus era mostrado ali, muitos viam o poder de Deus sendo visto. Então a igreja só crescia, entendeu? E o poder de Deus, como já foi falado, crescia também muito. Mas uma das ponto principal desse crescimento é que vai falar aqui o segundo ponto do primeiro tópico, que é a união dos irmãos. Quando se tem união, quando se anda em unidade na presença do Senhor, então o poder de Deus ele é operado, se vê o poder de Deus dentro da igreja, nas pessoas. Diz assim, segundo ponto, a união dos irmãos. Uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos. Em Atos capítulo 4, o versículo número 32, Atos 4, o versículo número 32, vai nos falar sobre isso. Olha só: e era um coração e uma alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha só como era. E no versículo 33 também vai falar sobre essa união, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Olha só como a igreja era unida, a necessidade era suprida de tal forma que não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Vocês vão ver isso no 4:32, como já foi lido, entendeu? No 4:34, Atos 4, versículo 34, fala sobre isso. Os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados, de acordo com a carência de cada um, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só a união que existia dentro do povo de Deus, que é isso que nós devemos ter hoje na igreja: a união, o amor entre os irmãos tem que ser mostrado, tem que ser exalado. Temos que exalar esse amor, certo? Não pode ser só de fachada, não. Temos que viver este amor, essa união. Isso foi a união dos irmãos. O terceiro ponto nos mostra o exemplo de Barnabé. Olha só,
a gente vai falar sobre o exemplo de Barnabé, que era um levita, do nome dele era José, que havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé, como também era conhecido, foi um homem de Deus. Ele é destacado por Lucas, provavelmente por participar de forma ativa dos capítulos seguintes, no auxílio do crescimento de Paulo. Então Barnabé aqui ele é mencionado. Lucas menciona ele com o rendimento, juntamente com o crescimento de Paulo, certo? Barnabé também era lembrado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor da venda para os apóstolos, a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Olha só, uma atitude de Barnabé foi destacada aqui, vocês vão encontrar isso justamente Atos 4, o versículo 36 e o versículo 37. Então, e esse nome que é Barnabé, que é traduzido, é filho da consolação. Barnabé quer dizer filho da consolação, a tradução melhor para o nome de Barnabé. Então, ele fez um ato excelente, entendeu? Parece que hoje a gente se esquece de como deve ser a igreja, como deve ser cada cristão que tem o seu nome escrito no livro da vida, praticar atitudes e exemplos, praticar coisas boas que sejam vistas aos olhos de Deus como atitudes benditas, que chegue como um cheiro suave às narinas de Deus. Então o exemplo de Barnabé aqui foi um exemplo excelente, contrário do que a gente vai ver no nosso segundo tópico da lição, certo? Então esse primeiro tópico nos fala a igreja debaixo do Espírito Santo. Olha só, quando alguém ou a igreja está debaixo do Espírito Santo, como é a atitude, o mover de Deus em Jerusalém, foi o primeiro ponto do primeiro tópico. A gente viu o segredo desse mover de Deus foi a união dos irmãos. Eles aceitaram a Cristo como Salvador e ao mesmo tempo tinha essa união, esse amor entre eles. E o exemplo de Barnabé que a gente viu, que ele vendeu uma propriedade e doou para a caridade, para as pessoas que necessitam. Aquele bem não desceu ao seu coração, não provocou avareza, não. Ele simplesmente doou e deu de livre e espontânea vontade, uma ação que Deus recebeu plenamente. O segundo tópico da lição nos fala uma oferta contaminada pela mentira. O primeiro ponto diz assim: o colui entre o casal. Vai mostrar aqui, Lucas inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção adversativa, mas, olha só, ele fala aqui, quer dizer, no versículo 36 e no versículo 37 do capítulo 4 de Atos, mostra o exemplo de Barnabé, mas aí no capítulo 5 já começa a diferença entre Barnabé, certo? E muito diferente aqui de Barnabé, que foi um varão chamado de Ananias, e a sua esposa Safira. Então, diferente de Barnabé, os dois agiram totalmente diferente, longe da vontade do Senhor. Diz assim, mostrando uma clara diferença entre a menção feita a respeito de Barnabé, em comparação à história que vai ser iniciada do casal mentiroso. Quer dizer, Barnabé agiu totalmente diferente de Ananias e Safira, e esse casal agiu totalmente contrário à vontade do Senhor. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e trouxe o valor para os apóstolos. Enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera, Ananias e Safira apresentaram parte do preço. Olha só, parte do preço. E de forma combinada acertaram entre si que daria aos apóstolos o resultado da venda. E era diferente do valor total. Olha só como eles agiam, dessa maneira. Então, longe da vontade do Senhor, eles mentiram ao Espírito Santo. Diz aqui um pouquinho abaixo, o mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. É isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas
transfere ou mostra que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa santa, que anda na presença do Senhor, mas provoca atitudes contrárias à vontade do Senhor. E Deus nos chama para essa reconciliação, a voltarmos ao primeiro amor. Então esse aqui é o primeiro ponto do segundo tópico, conclui entre o casal. O segundo ponto do segundo tópico diz assim: a mentira narrada e confirmada. Olha só, narraram a mentira e ao mesmo tempo confirmaram a mentira. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com a sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Então ele já tinha acertado com ela como deveria ser feito. Uma mentira acertada entre eles. Olha só, pensando eles que Jesus, que nosso Deus, que o Espírito Santo não está vendo. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, mas Deus não tolera a desonestidade, e o preço dela custou a vida de Ananias e de Safira. Então a desonestidade Deus não tolera. Deus nunca vai tolerar a iniquidade, o pecado, não, de maneira nenhuma. Deus é amor, mas Ele requer que o que chegue-se a Ele ande em santidade. Ele não quer que a pessoa chegue a Ele manchado de pecado e continue pecando. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Cristo derramou o seu sangue precioso na cruz, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas é preciso o homem viver em santidade, longe dos apegos da vida. O casal não contava que o fato de que o Espírito Santo de Deus estava vendo tudo e revelou a Pedro e a falcatruas que estavam acontecendo. Então o Espírito Santo revelou a Pedro e Pedro viu o que estava acontecendo. Esse foi o segundo ponto do segundo tópico, a mentira narrada e confirmada. Olha só o terceiro ponto do segundo tópico, o julgamento de Deus. Então, tudo que a gente faz que não é do agrado do Senhor, ou seja, tudo que a gente faz que é do agrado do Senhor, se fazemos de bom, temos recompensa. A vida eterna com Deus, o lar eterno com Deus, certo? Mas se fizermos coisa de mal, temos a recompensa, porque ninguém escapa da lei da semeadura, certo? Come, planta, isso ele colhe. O julgamento de Deus, para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, olha só, Deus imediatamente julgou os cônjuges e foram de forma pública. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira, quer dizer, partiu dele a ideia, certo? Vocês vão encontrar isso no texto, no capítulo 5, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 5, e Ananias, ouvindo essa palavra, caiu, não, o versículo 4, certo? Versículo 2, para ser mais exato: e teve parte do preço, sabendo também que sua mulher, levando-a à parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 2 do capítulo 5, que Ananias, ele sabia disso aí, certo? Então ele simplesmente mentiu e levou a sua esposa também a pecar e a fugir da presença do Senhor. Então diz aqui a seguinte: e a seguir a esposa foi julgada por confirmar a mentira contada pelo marido. Ela poderia muito bem não acompanhar o marido nessa mentira, dizer: não, se você quer fazer isso, você faça, mas eu vou contar a verdade, entendeu? Então ela se deixou levar pela mentira do marido e pecou exatamente como o marido pecou e fugiu da presença do Senhor. Diz aqui a lição: a princípio pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, mas ele não comete erro, pois é justo e reto. Lucas revela que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo. Então, Satanás encheu o coração de Ananias, certo?
disseminou a mentira, ele aceitou. Então ele fez por livre e espontânea vontade mesmo. Ele quis fazer aquilo ali, ele aceitou. O inimigo não o dominou a Ananias, não. Ele só falou ao seu coração e ele aceitou, simplesmente aceitou. Então ele pecou diante de Deus e feriu a palavra do Senhor. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, uma oferta contaminada pela mentira. A gente viu um conluio entre o casal se organizou ali, sabia e concordaram entre si da mentira. Vimos também o segundo ponto, a mentira narrada e confirmada. Ambos contaram a mentira e confirmaram a mentira. Vimos também no terceiro ponto o julgamento de Deus. E o julgamento veio sobre Ananias e Safira, eles pagaram com a vida. E vale ressaltar que esse acontecimento foi depois da graça. Depois da graça. Temos que ter cuidado, porque a palavra do Senhor ela é sincera, ela é sim ou não tem meio termo não, certo? Bom, esse foi o segundo tópico. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico para concluirmos a lição, que diz assim: cuidado com o coração. Terceiro tópico da lição: Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Iludido. O pai da mentira continuou a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentar mentir contra Deus. Então ele mente para as pessoas, e olha, ele motiva as pessoas a fugir da presença do Senhor, a pecar. Mas a decisão é de nós. Ele não vai tomar o nosso livre-arbítrio, não vai destruir o livre-arbítrio. O homem ele é responsável pelas decisões que ele toma, pelo caminho que ele escolhe. E Ananias e Safira escolheu o caminho deles, certo? O Senhor é verdadeiro e não tolera a mentira em lugar algum, ainda mais de um ambiente dos santos, certo? Vocês vão ver que quando aconteceu isso, os santos, eles viram a igreja que presenciou aquele ato, eles ficaram abismados com o que tinha acontecido, serviu de exemplo para que aquilo não acontecesse mais com os irmãos que estavam presentes e viram, certo? Então, o primeiro ponto, o terceiro tópico, Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O segundo ponto diz assim: Deus provê o necessário. Então Deus provê o necessário, Ele nunca vai nos deixar só. Diz assim a lição: o Senhor não depende das nossas contribuições, pois Ele é quem nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. Então todos os recursos que nós temos vêm de Deus, Ele que nos abençoa, tudo vem de Deus. O que Ele quer de nós é a intenção do nosso coração. Será que ofertamos? Será que dizimamos com amor, com o coração quebrantado, sabendo que nós estamos devolvendo o que é de Deus, que é tudo que vem dEle, tudo vem dEle, mas não temos nada. Diz assim a lição: não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, pois o Eterno nos dá tanto pão quanto a semente. Ele não deixa faltar nada. Nós temos tudo de Deus. Ele nos abençoa com tudo. Aqui o texto nos leva a 2 Coríntios, que é muito importante nós lermos. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá a semente e ao que semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então Ele nos dá a semente, Ele nos dá o pão, Ele aumenta o alimento do nosso celeiro. Então Deus, Ele nos supre de todas as coisas. Você não precisa nem se preocupar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela vem sobre nós. Você não precisa parar na caminhada, ela vai chegar até nós, certo? O terceiro ponto nos fala assim: corações fraudulentos. Terceiro ponto do terceiro tópico: corações fraudulentos. Lucas nos mostra que a partir de Ananias,
a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 2. Safira poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta, mas parece que o casal estava unidos pelos laços da falta de caráter, mesmo conhecendo a mensagem do Evangelho. Então, Ananias e Safira, eles conheciam a palavra do Senhor, eles sabiam que o que eles estavam fazendo não era de acordo do Senhor, então eles fizeram consciente. Bom, concluímos aqui o terceiro tópico da lição, que foi o cuidado com o coração. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O que nos alerta aqui é que devemos mapearmos o nosso coração, estamos atentos ao ataque de Satanás, para que não possamos deixar os caminhos do Senhor e escutar a voz do inimigo. Vimos também no segundo ponto, Deus provê o necessário. Nós sabemos que Deus provê todas as coisas, Ele não nos deixa só, nem por um minuto sequer. Sabemos aqui no terceiro ponto, do terceiro tópico, corações fraudulentos, que foi o coração de Ananias e Safira, corações fraudulentos, pessoa de um baixo caráter, não tinha um caráter de Cristo na sua vida, mas eles conheciam o Evangelho, sabiam da vontade do Senhor. Conclusão nos diz assim: Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar a mentira e outros pecados, mesmo em pessoas que já conhecem a Deus e vivem em ambiente de milagres. Por isso é preciso que guardamos os nossos corações para não ser enganados, nem tentar enganar outras pessoas na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço pela sua audiência, espero que fique no seu coração, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, certo? Somos gratos a Ti por tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.